A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para falar mais uma matéria. A doutrina da salvação, soteriologia. Amado soberano Deus, graças te dou, mais uma vez está aqui para falar de uma matéria muito importante quando fala a respeito da salvação. Eu te agradeço, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado. Dai-nos sabedoria do alto, em teu nome nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedindo licença para entrar no seu lar, para falar essa matéria de grande importância, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é um termo que abrange muitos aspectos. Por exemplo, a salvação no passado, no presente e no futuro. Nos currículos teológicos, essa doutrina é chamada de soteriologia. Soteria, que significa salvação ou libertação. Soteria, que significa salvação e libertação. E logia, que significa discurso ou tratado. Assim, a palavra soteriologia é o tratado da salvação. Jesus é o único meio de salvação. Não há outro meio. Jesus é o único meio de salvação. Sem dúvida alguma, a salvação trazida por Jesus Cristo foi o maior milagre propiciado por Deus ao ser humano depois da queda no Éden. Glória a Deus. As curas, as maravilhas, a sua mensagem, tudo usado por ele para despertar o homem para a necessidade da salvação. Jesus curou, Jesus libertou, para demonstrar ao homem que tem jeito ao homem adquirir a sua salvação. Qual a importância da salvação? O Evangelho de João 1 e o 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê em seu nome. Glória a Deus. Somente aqueles que crê. Ele deu poder, glória a Deus, para serem feitos filhos de Deus. É para quem crê. Salvação é para quem crê. Crê que Jesus veio em carne, ele se fez verbo, se fez carne para nos garantir a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdadeira ideia da salvação. Há diversas ideias a respeito da salvação. Vamos mencionar algumas das mais importantes. Primeiro, a salvação e o passado. Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Glória a Deus. Ele quer que todos os homens, não é obrigado. Isso depende do homem. Mas ele quer que todos se arrependam, reconheça a obra de Jesus no Calvário para ser salvo. Glória a Deus. Isso é a salvação e o passado, a salvação e o futuro. Imaginemos agora o condenado à morte, porém perdoado por alguém cheio de bondade e amor, que é Deus. Glória a Deus. Eu estava condenado à morte, você estava condenado à morte, mas um homem grandioso, maravilhoso de todo esse universo, seu grande amor, enviou seu único filho Jesus para nos salvar. Glória a Deus. A condição do homem. Não se pode compreender a doutrina da salvação sem saber qual a condição do homem que dela necessita. Vejamos algumas situações do homem sem salvação. Escravo do pecado. João 8:34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha a condição do homem. Ele é escravo do pecado. Glória a Deus. Ele faz tudo o que o pecado quer. E é isso que o pecado quer mesmo. Que ele faça as obras da carne. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, se eu cometo pecado, naturalmente eu sou escravo do pecado. Pecado por comissão é um ato que não atende
uma condição imposta. Em outras palavras, é fazer o que Deus proíbe. É o pecado por comissão. Eu faço algo, mas Deus está me proibindo eu fazer. Deus não quer que eu faça, mas eu faço. É o pecado por comissão. Pecado por omissão. Não confunda, comissão por omissão. Omissão, ato ou efeito de omitir, deixar de fazer, ou seja, é deixar de fazer o que Deus manda. Deus manda fazer isso e eu vou não, mas eu faço. É o pecado por omissão. Morto espiritualmente, Romanos 5 e o 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A morte, ninguém escapa da morte, morte física. Mas se o homem quiser viver uma vida espiritual, tem que morrer sim no pecado e aceitar Jesus para adquirir a sua salvação. Salvação no passado. No passado fomos salvos da penalidade que estava determinada ao pecador, da regeneração do Espírito. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Era a morte. O salário do pecado. Após o homem ter pecado, desde o jardim do Éden, ele caiu. E era o que é a nossa sentença? A morte. O salário do pecado é a morte. Isso é a salvação no passado. Glória a Deus. Agora a salvação no presente. O presente somos salvos do poder do pecado, da santificação do Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. E todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso corpo, alma e espírito seja irrepreensíveis na presença do Senhor Jesus, até a vida do Senhor. Sempre conservar o nosso corpo, alma e espírito. Salvação no futuro. Uma vez que recebemos a salvação da penalidade, do poder do pecado, seremos então salvos da presença do pecado. Quando Cristo vier buscar sua igreja para que com ele vivamos para todo sempre, então seremos completamente salvos. Enquanto isso, a gente tem que vigiar. A gente tem que nos preparar. Correr, fugir da tentação para adquirir a nossa salvação. Aí outro sim, quando Jesus vir buscar a igreja, estamos livres de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Regeneração. O termo regeneração significa ser gerado novamente, receber nova vida, reconstruir, restaurar e reviver. É a ação poderosa do Espírito. É a pessoa se regenerar, ele se arrepender. Antes eu bebia, não bebo mais. Antes eu fumava, não fumo mais. Eu me prostituía, não se prostitui mais. A pessoa se regenerar através do Espírito Santo do Senhor, que convence o homem de todo o pecado. O nascimento não se realiza pela vontade ou participação humana. João 1 e o 13. Como também não depende de esforços humanos. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo ou pelos outros. A regeneração não é uma reforma para uma nova filosofia de vida, como alguns pensam. Quando alguém tenta mudar as pessoas, o máximo que elas conseguem é a mudança física ou aparente, não é? A pessoa tenta mudar aparentemente, mas para a salvação precisa mudar espiritualmente, aceitando Jesus, se regenerando, deixando as coisas velhas para trás e seguir ao Senhor Jesus para adquirir a sua salvação. A Bíblia descreve a regeneração como, primeiro, nascimento. João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Voltar para o ventre da nossa mãe, não, Senhor, é nascer da água e do Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vivificação. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus mediante Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo. João 10,10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Viver é estar com vida. Vivificar é dar a vida. Louvado seja
o nome do Senhor. Justificação. Justificação é o ato de Deus declarar justo o pecador que pela fé aceita Jesus como seu Salvador. Romanos 5:1 e o 33. Jesus nos justificou. Ele pagou um alto preço por minha vida, por sua vida. Quando alguém disser, eis ali um pecador perdido, Jesus, não. Esse já está justificado porque eu paguei um preço muito alto por ele. Glória a Deus. Aleluia. Tal pessoa passa a ser vista por Deus como se jamais tivera cometido pecado em toda a sua vida, desde quando a pessoa aceita Jesus. Glória a Deus. A justificação é o que remove a culpa do homem perante a lei divina violada, é imputada a perfeição de Cristo na conta celestial do crente. O crente, então, é declarado justo diante de Deus. Aleluia. A partir do momento que ele aceita ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A santificação é a solução para o problema da escravidão do homem, pela sua própria natureza pecaminosa. O crente, portanto, tem duas naturezas. A natureza adâmica, decaída, que o conduz ao pecado, a natureza divina, e a natureza divina, que opera no seu interior. Duas naturezas o homem tem. Primeiro a adâmica e depois a divina. A adâmica foi quando o homem caiu e nós pecamos. E a divina é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A gente tem que sempre nos santificar para não perder a nossa salvação. Glória a Deus. Separação representa o que está separado de tudo, quanto seja terreno e humano. É preciso separar das coisas do mundo. Não é abandonar as coisas do mundo, seu trabalho, sua família. Não é isso. É você não fazer coisas que desagrade a Deus. Abandonar o mundo é isso. Você bebia? Não beba mais. Você não fumava? Você aceitou Jesus? Não fuma mais. Não se prostitui mais. É abandonar essas coisas do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Consagração. O sentido de viver uma vida santa e justa diante de Deus. Sempre consagrar corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Quais os meios divinos para a santificação? O sangue de Jesus. 1 João 1:7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os meios divinos para a santificação. O Espírito Santo. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto, mesmo que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. E a palavra de Deus. A gente sempre ouvir a palavra do Senhor para nos santificar. Vejamos a seguir que o Espírito Santo santifica o crente. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz os santifique completamente, de todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O corpo, Romanos 12:1. Que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A alma, 1 Pedro 1:22, tendo purificado as vossas almas. E espírito, Salmo 78, Salmo 78 e o 8. Salmo 78, versículo 8. Geração de coração instável e cujo espírito não é fiel a Deus. E glorificação significa honrar e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Isso leva uma vida de santificação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual o plano divino para a salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 e o versículo 16. Esse foi o plano do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Glória a Deus. Esse foi o plano para a salvação. O homem precisava ser salvo. Glória a Deus. Deus jamais ia deixar uma obra que ele fez deixar para trás. Ele que criou esse plano, enviando o seu Filho Jesus. A provisão de Cristo a fim de salvar o homem.
Ao enfatizarmos a substituição, ressaltaremos a culpa do homem que quebrou a lei de Deus, a ênfase da ressurreição de Cristo e a sua vitória sobre o aguilhão e o poder da morte. Nos garantiu a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Qual era a sentença do pecador? Qual foi? Ele foi excluído do céu. Romanos 3:23. Ele foi condenado à morte. O preço pago pela dívida do pecador. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. 2 Coríntios 5:21. Cristo tirou os pecados de muitos. Hebreus 9:28. Cristo provou a morte por nós. Hebreus 2:9. Reconciliação. O problema da alienação do pecador. A transferência do pecado. Primeiro, Deus procurou reconciliar o homem. Letra A. Mesmo sendo pecadores. Romanos 5:8. Deus sempre Deus procurou alienar o homem a Jesus. Mesmo sendo pecadores. Deus procurou. Mesmo sendo inimigos. Romanos 5:10. Deus em Cristo reconciliou o mundo, segundo os Coríntios 5:19. A morte de Cristo providenciou a reconciliação. A morte de Jesus foi esse objetivo, para reconciliar o homem com Deus. Jesus já fez a parte dele. Letra A, a reconciliação completa. João 19:30. Destruiu a separação. Isaías 59:2. Havia uma parede visível da separação entre Deus e o homem. E Deus veio reconciliar através da vinda de Jesus, a primeira vez que ele veio aqui, cumprir o seu ministério. E morreu em uma rude cruz. Glória a Deus. Redenção da escravidão do pecador, o problema. Reaver o homem por pagamento. No Antigo Testamento, o homem seria escravo. Levítico 25:51. Cristo reaver a herança espiritual do homem. Êxodo 21:30. No Novo Testamento, há 3 palavras que descrevem redenção. Primeiro, agazorro. Comprar no mercado de escravo. Jesus foi lá, isso é, no Novo Testamento, significa comprar no mercado de escravo. Os senhores iam lá, comprar os escravos, pagavam um preço muito alto. Exagozarro, retirar a pessoa do mercado de escravo após a transação legal. Eles iam lá, pagavam, recebiam um documento legalmente e levavam aquele escravo para si. Lutro, comprar o escravo e dar-lhe plena liberdade. Eles iam lá, pagavam de forma legal e davam liberdade ao escravo. Liberdade da culpa. O preço já foi pago. Hebreus 9:12-14. Libertos das trevas. Colossenses 1:13-14 e 2:16. O preço da redenção. Nenhum homem pode pagar. Salmos 49, 7 e 8. Nenhum homem tem condições de pagar. Por mais dinheiro que tenha, essa salvação tem que... O preço é aceitar Jesus, se reconciliar, reconhecer que é pecador. Cristo morreu por nós, segundo os Coríntios 5:15. A presciência de Deus. A presciência é o aspecto da onisciência relacionado com o fato de Deus conhecer todos os eventos e possibilidades futuras. A palavra no Novo Testamento traduzida por presciência é prognosis, da qual deriva a palavra prognóstico. Em português significa saber antes. É importante reconhecer que Deus não somente conhece eventos e pessoas futuros, como também sabe das possibilidades futuras. A presciência de Deus não afeta as decisões do homem, nem seu livre-arbítrio. As ações do homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são previstas de antemão por Deus. Nosso Deus nunca é apanhado de surpresa, nem pode ser enganado. A presciência de Deus é uma garantia de certeza de que os planos e propósitos de Deus para a igreja nunca serão frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade aqui, a essa matéria
falando ainda da salvação, analisando duas teorias acerca da salvação. O calvinismo, a salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a salvação. É a teoria do calvinismo. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Isso porque a vontade se rompeu com o pecado. A sua vontade se rompeu com o pecado. Dessa forma, o homem não pode se arrepender-se, nem sem ajuda de Deus. O arminianismo, a teoria deles. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, 2 passos, isso é a teoria do calvinismo e do arminianismo. 2 passos para a salvação. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: primeiro passo, arrepender, porque é chegado o reino dos céus. E segundo, se converter. Mateus 18,3. E disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo ser, toda a sua personalidade. Arrependimento não é apenas mudança de pensamento. A pessoa dizer assim: eu vou parar de me prostituir, eu vou parar de beber e de fumar e continuar fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Seu intelecto, intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de a gente pensar. Não querer o mal aos outros. Sempre querer alguém ao bem. Sempre fazendo boas obras. Mudança de vida. Mudança de pensamento. Nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista jamais vai mudar a mente do homem para que ele seja salvo. Somente Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Conversão do homem. A palavra conversão significa virar-se para a direção oposta. Se eu me converti, se vir algo tentador, eu me oponho. Se eu estou no lado direito e a tentação, o pecado vem no meu lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Eu vou me opor a essas coisas para não perder a minha salvação. Arrependimento, o homem tem que ter arrependimento, fé e conversão. Arrependimento para a conversão do homem, deixar as coisas vãs. Atos 14:15. Deixar as trevas. Atos 26:18. Deixar as transgressões. Ezequiel 18:3. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento do homem. O arrependimento em si não é suficiente para a salvação. É necessário a fé salvadora. O arrependimento em si não é suficiente para a salvação. É necessário ter fé. Tem fé para ser salvo? Marcos 1:15, Lucas 24:47. Arrependimento ou remorso? Sentir mágoa e reconhecer que pecou é remorso e não é arrependimento. Olha, sentir mágoa e reconhecer que pecou é remorso, não é arrependimento. Eu estou com mágoa e eu senti que eu pequei. Isso aí é remorso. Isso aí não é arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa se arrepende de verdade e deixa aquilo que ela praticava. Não volta a praticar as mesmas coisas. Isso que é um verdadeiro arrependimento. 3 passos do arrependimento. Letra A. Reconhecimento do pecado. Eu reconhecer que eu sou pecador. Salmo 51, 3 e 4. Segundo, tristeza pelo pecado. Salmo 51, versículo 8. E abandono do pecado. Primeiro, a pessoa reconhecer que é pecado.